bom dia. Não sei como é que vocês vão estar, onde que vocês vão estar e em que momento vão estar acessando essa gravação. O intuito dela é fazer o lançamento do livro da minha autoria, Somos Todos Boles, que é uma distopia, uma novela distópica aí que nós temos alguns personagens que transitam nos gêneros e também na linguagem. Para esse evento, esse lançamento, que é do 10º Congresso, o 10º Congresso Internacional de Línguas e Literaturas, perdão, a gente resolveu lançar o livro, né, o primeiro lançamento nessa plataforma e nesse evento. Então, para isso, eu convidei o professor Luciano Ferreira da Silva, que é licenciado em Letras em Português e Inglês pela Faculdade de Filosofia do Recife, especializado em literatura brasileira pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado, né, tem mestrado em letras, é mestre em letras pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente ele é professor adjunto 3 da UESP, leciona as disciplinas de literatura infantil, teoria da literatura, crítica literária e literatura brasileira. Por isso que eu fiz esse convite importante, eu trouxe pessoas para trabalhar as questões que estão imbricadas nesse romance, quer dizer, nessa novela que eu escrevi recentemente. Então, estou convidando o professor Luciano para participar dessa live, para projetar esse livro para o mundo nessas discussões sobre a generalidade, distopia, que é a moda do tempo, e a questão da linguagem neutra. Você quer falar alguma coisa inicialmente, professor Luciano? Sim, assim, rapidamente, né, estou aqui agradecer a todos, todos, né, que estão participando aqui dessa pequena gravação aqui a respeito da obra, né, do Roberto Muniz Dias, e é um prazer, uma satisfação estar aqui com ele para a gente falar um pouco sobre a obra, né, especificamente sobre os bolos, né. Então, aí, muito obrigada assim, pelo convite, né, do Roberto, e por estar participando aqui desse pequeno vídeo, né, comentando essa obra para o lançamento dela aqui. Gente. Muito obrigado, né? Prazer. Eu que agradeço, professor. Então, essas palavras iniciais são para falar sobre duas perspectivas, a minha como autor, escritor, e a do professor como crítico literário, vamos dizer assim, né? E também como leitor, né? Na fruição desse trabalho também. O livro Somos Todos Bolhas, aí ele traz, vamos começar, aqui é a páginazinha dele dentro do Kindle, na Amazon, né? Ele está na plataforma digital, tem o link, aí vocês vão receber o link para acessar, espero que todos comprem, né? Então, o que é, vamos fazer a semiótica, né, dessas terminologias, somos todos bolhas, dessas palavras, somos todos bolhas. Bolhas representa aí uma comunidade específica tratada dentro do livro, mas também é um alerta, um chamado, um apelo para a questão da linguagem neutra. Bolhas seria aí um neutro de bolhas, e é mais uma provocação, porque quando a gente está falando sobre linguagem neutra, a gente está falando sobre gêneros, adjetivos, substantivos. Bem, o texto, a urdidura, não se trata de uma questão de discussão, já com o Congresso também de linguística, não é sobre a linguagem neutra em si, mas ela carreada dentro dessa urdidura que eu escrevi, desse romance, dessa pequena novela. E aí nós temos aí duas personagens, uma protagonista, vamos dizer assim, eu estava falando com o professor antes dessa questão da protagonista ou o protagonista, a gente já começa com as discussões do gênero aí. O protagonista, a protagonista é sempre uma pessoa que atua como característica, como ator principal nessa urdidura, nessa narrativa. Mas aí a gente é levado a pensar, por exemplo, o protagonista um homem, a protagonista uma mulher. Então essas questões já estão começando a imbricadas nessa pequena novela, em que eu coloco a Tony, ou o Tony, na transgeneridade dela, dessa transmutação de um papel de gênero para outro. Essa cena, ela está datada em 2070, então ela é futura. E esse futuro é um futuro em que os espaços, as performances de sexo, de gênero e de sexualidade são muito mudadas, são ampliadas no sentido que a gente vive hoje, são muito mais
livres, as pessoas são livres, mas ainda nós estamos ainda sob o fundamento de um machismo estrutural, de um falocentrismo, de uma heterossexualidade compulsória, que ainda é resquício e ainda remonta, mesmo assim, lá nesse período distópico. E eu coloquei essa personagem, que essas personagens fazem mudanças nos corpos delas através da ciborguia. Então, é uma novela que trabalha tanto aí as questões de gênero, como a questão da ciborguia, mudança dos nossos corpos e membros por tecnologias biônicas, e essa questão da linguagem neutra. Então, eu caracterizo esse romance, ou essa pequena novela, como um road trip, em que literalmente essa personagem pega ela está atrás de uma behind the hill, né, atrás de uma direção, dirigindo o carro em rumo desse devir, né, o que ela vai ser, o que ela vai se transformar. Então, o convite que eu faço aqui para que vocês conheçam essa história dessa personagem que transmuta, que transpassa os espaços à procura dessa obra estética final dela. E aí eu convidei o professor Luciano para trazer algumas contribuições, reflexões da fruição dele na leitura, né, da recepção dele como crítico literário e também como leitor. Tá certo. Aí, falar aqui, né, do Roberto, né, o Roberto Muniz Dias, né, já escreveu várias obras, né, formado em letras portuguesas e direito, mestre em literatura pela UNB, foi premiado, né, com algumas obras, alguns romances, né, menção honrosa à obra Adeus Aleto, um buquê improvisado, já escreveu O Príncipe, o Mocinho e o Herói Podem Ser Gays, Hemorragia com Contos, Crônicas e Inseguranças, o romance Urânios, A Teia do Germano, A Cama Quebrada, a Trilogia do Desejo, e recebeu vários prêmios, né, pela sua obra de romancista, teatro, contista, poeta, artista plástico. E aqui também, mais especificamente, a gente vai falar um pouco, né, sobre a obra que é Todos os Olhos. E aí eu começo, né, a fazer uma apreciação sobre a obra e fazendo um artigo, né, já está bastante publicado, e eu começo a fazer essa leitura, né, sobre essa obra, já observando pelo título, né, como ele falou aqui, né, sobre Todos Somos Olhos, e eu vou um pouco pela teoria, né, de Bakhtin, né, sobre a questão do dialogismo, a polifonia, né, dentro da obra do Roberto Muniz. E aí, pelo título, eu começo observando já o título, né, Todos Somos Bolhas, onde a gente tem, como ele falou, a questão do bolhas, bolha, bolhas, né, ele já vem tratando essa questão do gênero, e vai já trazer para nós uma questão de dialogismo, de diálogo que vai se estabelecer. Todos somos bolhas, todos, aí ele coloca todos, né? Não varia essa questão, é bastante interessante isso. Ele vai variar no final, e do somos, ao colocar o somos, ele também vai dialogar e fazer um chamamento para que leitores ficamos atentos, né, à sua obra, do que ele está dialogando, né, na sua obra. Então, ele vai fazer um chamado ao nosso receptor já a partir do título, né, aos destinatários, o receptor, dialoga com os personagens. Isso a gente vai perceber desde o início. Interessante notar também que essa configuração desses pronomes, né, de nós leitores, atentos a essa obra que vai ser narrada. Então, percebemos que é uma obra narrada em primeira pessoa, né, é um narrador protagonista, o Tony, em que a gente também vai ter, como ele falou, a questão das bolhas que estão dentro da obra, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a perspectiva da bolha enquanto nós, afastados de uma determinada realidade, ou sofrendo as interferências de notícias ou distorcidas da realidade, seria uma outra perspectiva dentro dessa narrativa. Mas, especificamente, quando a gente vai acompanhando a narrativa, né, desde o iniciozinho, né, a gente vai perceber esse diálogo constante, essa polifonia, essas vozes dos personagens. O narrador em si, ele não só vai dialogar com os personagens, ele vai dialogar com uma realidade. E, em alguns momentos, também, ele vai tocar nessa questão da narrativa.
No momento, lá na página 1, na primeira página, ele diz: ninguém relatou dificuldades, apenas desconforto. Aí a gente já percebe outra voz aí, que ele vai colocar constantemente na sua narrativa. Outro momento, as pessoas em conversas mais simples estavam sempre se interrogando. Mas em que sentido? Então, ao dialogar com os outros personagens, ele também dialoga consigo mesmo e dialoga com a realidade na qual ele está vivendo. Em outro momento, ele diz: eu procurava desde cedo essa compreensão intergentiva dentro de mim. Meu Deus, quem dera. E terminava me perguntando até quando. Então, a gente vai perceber, né, essas expressões que ele coloca numa espécie de diálogo constante com a realidade, com outros personagens e consigo mesmo. E ele também citou o tempo, né, o tempo futurista, né, e falou em 2070, mas ele lembra, dentro da própria narrativa, outra citação, ele diz: eu me lembro de que acordei como no outro dia qualquer, né, quando ele vai retomar alguma coisa da infância, né, que ele vai falar da infância, e no período que ele vai estar no equilíbrio, vamos dizer assim, com seus familiares, inclusive com o pai, né, que aceita, né, a mudança que ele vai operar, Tony, né, o narrador, que vai operar mais adiante dentro da narrativa. E ele faz uma coisa muito interessante na sua obra, além desse dialogismo, dessa polifonia, ele também vai fazer uma coisa interessante, que é a intertextualidade. Em algum momento ele dialoga muito com a questão tecnológica dessa sociedade que a gente vive hoje em dia, mas também com uma projeção do futuro. Ela lembra, de certa forma, até o Blade Runner, né? A questão futurista, né? Do ciborgue lá, né? Da mistura do homem com o humano, numa sociedade completamente tecnológica e avançada. E num determinado momento da obra ele vai dizer, né? Mas toda essa revolução, não entenda isso como uma tomada da Bastilha, mas como uma mudança de sentido do evangelho da Bíblia. E aí que você vê e percebe o processo de intertextualidade, que é constante na obra, o processo de intertextualidade, tanto quanto os fatos históricos, quanto alguns textos, como no caso aqui que eu citei da Bíblia, onde há falas, a polifonia discursiva, e em alguns momentos também a gente não percebe se a fala do próprio narrador, se a fala do outro personagem, né? A gente não percebe, porque essa mistura é que é bastante interessante no texto do Roberto Muniz Dias, né? Então, o texto está em si, como já mencionado, questões relativas ao gênero, né, escrito, né, para se falar de gênero, seja ele neutro ou fluido, ou uma construção, como podemos ver aqui. Tudo isso aconteceu quando eu tinha por volta de 30 anos, desempregada e solteira. Eu sabia que precisava olhar de novo a literariedade das palavras da mudança, e naquela época, quer dizer, na minha época de distopias e utopias, era possível comprar um pinto nas The Printers. Então, você observe que no próprio texto, o narrador, o escritor, ele demarca, né, a questão do gênero bastante incisiva, né, colocando o e e o e, né, em alguns substantivos e adjetivos em si, que ele coloca lá, né, o e, o e, o e. E, em alguns momentos, é em negrito e sublinhado. Então, ele demarca muito essa questão do gênero no decorrer de toda a sua narrativa. E ele vai colocando também a questão da modernidade. E nessa questão da modernidade, dos seus relatos, da sua vida, né, algumas histórias ele coloca como histórias encaixadas, né, que na teoria da literatura a gente também isso, encaixadas do presente, né, do presente narrador, que ele está agora, e encaixadas do passado. Tá? São as narrativas encaixantes que a gente fala em teoria da literatura. E coloca muito bem a questão dos gêneros, da questão do desejo, da questão do olhar, do sentido do prazer, e às vezes até um prazer que vai muito mais além do que o toque, né? Vai muito além da questão da sexualidade em si, né? Tem alguns momentos da narrativa que ele fica deslumbrado com a questão tecnológica, do pênis, da vagina. Em algum momento, né, os personagens, né, o Tony e a Nina, eles entram numa espécie de loja, né? É o bar, deixa eu ver se eu me lembro aqui. É um cruising bar, bar Lego. Cruising bar, isso. Né? Eles entram nesse bar e ele fica maravilhado. Né? Diz, vivi escondido sob a proteção dos meus pais, quando ele lembra do passado. E em certo dia, quando eles vão ao bar, nesse bar, né? Cruising bar,
né, um centro comercial tecnológico, e ele fica maravilhado com o que viu. E é uma satisfação que vai muito além da sexual, né? Você, quando ele entra lá, fica deslumbrado com toda aquela imagem, aquela situação que eles entram no bar e eles sentem lá. Então, eu cito aqui, havia uma citação maravilhosamente inominada entre os pintos e bucetas biônicos, havia um treinamento lúdico, mais do que sexualmente simbólico, entre aqueles corpos. A postura do ativo resgatava algo de hierarquia e poder, né, como ele é citado lá na página de 9 a 10. Então, as polêmicas, elas continuam. O que vai falar em polêmica aqui, o Bakhtin vai falar, né, discurso polêmico e polifonia, e a polêmica, ela vai se tratar dentro do próprio discurso, né, um discurso contra o outro, se a gente pode falar assim, né, um discurso polêmico, né, um discurso contra... Mas também ações. No momento em que eles estão, né, já viajando lá no carro, eles param numa lanchonete, e nessa lanchonete ela é agredida, né, a Nina é agredida, né, por dois homens, né, altos e fortes, e ela é agredida, e eles retiram, né, o braço dela, numa violência assim, sem tamanho. Essa questão da polêmica, ela não é só discursiva em si da fala, mas também é uma polêmica de violência, né, dura, concreta, né, e vai provocar um processo muito de angústia, desespero total na Nini, quando ela tira, né, o seu braço biônico, né, ela perde, ela cai lá no chão, né, e o Tony, né, o narrador, ele vai lá e tenta, né, resgatar ela e falar, né, tentar animá-la, né. Nisso aí, um pouquinho antes, ela vai explicar como é que perdeu o braço, né. É outra questão simbólica de violência com relação a que ela é estuprada, diversas vezes estuprada, porque não vê lá o lábio, né, na sua genitália, eu não lembro Pai bem se é adotivo. o padrasto ou o pai, né, É o que tem padrasto. É o pai adotivo. o pai adotivo, né, estuprar para abrir, né, para penetrá-la. E aí também é um processo muito grande. E ela relata que perdeu o braço justamente nisso. Ela pega o laser, corta o pinto, né, do agressor, e ele pega a arma e corta o seu braço. É um momento de uma narrativa encaixada que ela retoma. E aí, nesse sentido, é muito interessante a obra. Em algum momento eu digo assim, percebo, né, eu posso até falar isso aí, o próprio escritor, né, que essa obra ela mistura, é uma narrativa, ela é um conto, é uma novela, é uma mistura de gênero, né, de diálogo, ele mistura dissertação, reflexão, diálogo, monólogo, né, em alguns momentos o narrador está em constante monólogo, reflexivo com ele mesmo, com a personagem, é um constante dentro dessa narrativa. E nessa narrativa a gente pode até classificar o pensar de alguma maneira assim, de futurista, e nesse diálogo constante que ele vai estabelecer entre as personagens, entre a própria realidade, né, do personagem que vive na narrador principal e outros personagens. Por isso é muito interessante, né, essa obra aí, tratando principalmente dentro da linguagem, mas não só isso, é uma questão de linguagem, é questão de gênero, é uma questão de violência, discursos polêmicos, ou compactualizados, né, também, né, que em alguns momentos os discursos ficam um ajudando o outro. Aí, nesse sentido, é impressionante essa obra, né, recomendo, leiam a obra aí do nosso querido escritor aí, Roberto Muniz Dias. Professor Luciano, é a primeira vez que eu estou recebendo esse feedback dele. Se alguém pudesse ver nossas conversas, eu estava lá o tempo todo. Professor, passa uma impressão para mim, escreva cinco linhas sobre o que o senhor percebeu, o que o senhor achou. Enfim, eu estou aqui, fiquei até sem palavras, mas esse registro ele tem que ser, ele é limitado a questão do tempo, então fica aí o convite, mais do que enrubestecido aí pelas palavras do professor, eu fico muito lisonjeado, e aí faço esse lançamento e lanço para vocês também o convite de conhecer essa obra até o final, né, porque vocês tiveram aí um pedacinho dessa novela. Agradeço ao professor Luciano, agradeço aos integrantes e participantes do 10º Congresso Internacional de Línguas e Literatura. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Até logo. Valeu. Até logo.